nome e a sua idade. Meu nome é Maria do Carmo Costa, tenho 71 anos. Eu tenho 85 anos, chamo-me Zita da Piedade Leal Costa. Rosa Gadanho, tenho 69 anos. Tenho 64 anos e o meu nome é Maria Eugénia Martins Pinheiro. E a sua profissão? Sou professora. Fui professora de Educação Física, português, francês. Fui professora de Educação Física e professora de Dança. Sou professora de Educação Especial, estou aposentada neste momento, mas professora é para toda a vida. Numa palavra, como é que descreve o 25 de Abril de 1974? Uma palavra, euforia. Para mim é euforia. Emoção. Um sonho que a gente pensava que não iria realizar-se. E de repente liguei o rádio que era para não adormecer. E música clássica, ai que bom, isto até me vai fazer dormir um bocadinho mais. Passado um bocado começo a ouvir Grândola, Vila, sento-me na cama, estava proibido. Eu ponho o rádio mais alto, estava proibido. Eu a falar sozinha comigo mesmo, estava proibido, que Grândola. Olha, levantei-me, vesti-me, vim para a rua para saber o que é que se passava, porque não percebi nada do que se estava a passar. Portanto, aquilo foi mesmo uma euforia. Descoberta. Eu nunca me vesti tão depressa na minha vida. Não lavei os dentes, não lavei a cara, não comi nada, vim para a rua, porque queria era saber o que é que se estava a passar. Como era o papel da mulher nos tempos da ditadura? Lhe vou dizer uma coisa que espero que não choque ninguém, mas era assim. A mulher não tinha direitos, tinha deveres. A mulher nem sequer à escolarização tinha direito. Não tinha direito à conta bancária, não tinha direito a trabalhar fora de casa, não tinha direito a viajar sem autorização. O primeiro passaporte da minha mãe tinha autorização do meu pai, senão não poderia ter o passaporte. A mulher era essencialmente, não tinha grande possibilidade de trabalhar fora e se tivesse também não tinha um direito a um salário estipulado, nem sequer havia direito a férias, quanto mais a salário. A mulher tinha que ser fada do lar. Portanto, saber cozinhar, saber lavar, tratar dos filhos e pouco mais. A mulher era tida como muito importante no lar português. Se fosse boa à frente do fogão e se fosse boa na cama, em cima do colchão. Porque a ideia era sempre a de servir. Tinha que ser dócil, tinha que aceitar que as coisas eram daquela maneira. Não opinar, não dizer aquilo que pensa, isso era o importante. Que não havia outras maneiras para se viver e que assim é que estava correto. Era um bocado triste. Felizmente, o 25 de Abril trouxe-nos outra visão. Espero que as mulheres agora não se esqueçam de voltar outra vez atrás. Calma aí. Qual a maior conquista da mulher no pós-25 de Abril? É um bocado difícil dizer-lhe qual a conquista da mulher. Foram muitas as conquistas. Abriram-se as portas, exatamente aquela expressão tão bonita que as portas que Abril abriu. E se abriram portas foi à mulher. Foi a conquista de trabalhar fora de casa, de não ser a única responsável pela educação dos filhos, de não ser a única responsável por ter cama, mesa e roupa lavada à hora exata e apenas ser essa ideia de subsistência, de existir em função de outro. Foi o poder estudar, o poder ter salário, o poder ter acesso a profissões ditas masculinas, no fundo ter acesso a uma vida. Usar o seu pensamento e transmiti-lo cá para fora, aquilo tudo que lhe vai na alma. Isto que eu estou a fazer agora era impensável. Que uma zita qualquer, em qualquer ponto do país, falasse o que eu estou a falar agora. Não era, não dava. Logo da ordinária para baixo, Deus me livre, até a minha própria família excomungava-me, excluía-me da família, de ser familiar. Uma mulher não fala assim. Essencialmente a não ser obrigatoriamente um ser submisso. Portanto, dizer aquilo que pensa, aquilo que acha que está correto e poder fazer uma vida, que eu digo, normal. Ser companheira, está certo, ser boa cozinheira, está certo, mas ser uma boa mãe, ser uma boa profissional, seja em que profissão for. Portanto, aí ela era completa. Acima de tudo, as conquistas do pós-25 de Abril, a conquista da mulher, foi ser considerada um ser humano, com direitos, com deveres, poder votar, poder ter conta bancária, poder ter isso tudo e poder fazer o que quer.
e são conquistas que algumas ainda não foram conseguidas. Umas foram conseguidas por uma parte da população feminina, outras ainda estão em curso. Quando eu tirei o meu curso, antes de 25 de Abril, comecei a dar aulas porque necessitava de... Para já fui tirar o curso porque era gratuito. Havia falta de professores, o que eu gostava era medicina, mas não tinha dinheiro para isso, então fui tirar qualquer coisa que fosse relacionado com o corpo. E fui tirar Educação Física no Porto e quando acabei, os meus 17 anos, comecei a dar aulas numa escola, não vou dizer qual foi a escola, mas fui começar a dar aulas na escola e então o diretor da escola não permitia que as professoras entrassem na escola de calças, tinham que usar saias. E eu disse, mas o meu fato de trabalho, o meu macacão, é um fato de treino, eu não consigo dar aulas de saias. Ai, a senhora veste-se e depois despe-se, e depois veste-se e depois despe-se. Chamou-me assim, Zita, queria lhe dizer uma coisa, a menina tem que se ir embora. Sabe que este curso é destinado a filhas a nível nacional, a filhas de presidentes de Câmara e outras pessoas gradas na terra. Eu tenho um irmão mais velho que não queria continuar a estudar e, portanto, não tinha como não ir para a guerra do ultramar. O meu pai, que para além de ser opositor silencioso ao regime, não queria que o filho fosse para o ultramar, tentou pesquisar alguns países para onde pudesse ir e levá-lo. Eu apresentei-me lá na reitoria e disse ao reitor, e disse-lhe assim, então, Zita, vens, ele até sabia, depois sabia o meu nome, e vens, você é professora de quê? Então, o seu reitor pode ser de Educação Física, que também tirámos no INEF, e de História da Arte, de História do Cinema, de Arte de Dizer. E o senhor olha para mim e diz assim, Zita, vamos ver, Zita, podes dar campismo, folclore, tipo handball, basquete, fiz a iniciação handball de 7 aqui em Aveiro, de feminino. Eu assim, então, e as outras coisas? E a história da arte? E a história da outra? Está para 10 ou 6. É isso não. Mas, reitor, eu tenho as melhores notas. E então, ingênuas, fomos à Corporação de Bombeiros, onde tínhamos feito estágio nas ambulâncias. E muito afoitas, muito convencidas que se tínhamos feito o estágio e tinha corrido tudo tão bem, que agora também nos iam aceitar de braços abertos. Mas não. O argumento foi de que não queriam lá saias, essa ficou-me sempre atravessada. Disse, Zita, ainda não percebeste? Se não, porque é que eu não posso dar essas aulas? Tu estás, tu tens de compreender, teu pai é empregado mesmo no Café Avenida. Tu estás a ver a filha do empregado, Sr. João Costa, a estar a ensinar à filha, às filhas, aos filhos do seu Dr. Fulano de Tal, e enumerou-me vários nomes de médicos aqui de Aveiro. O que é, por exemplo, falar-lhes de filosofia ou de história, tragédia, de uma diferença entre... Eu assim, mas eu sei isso. Do APIDE reteve o meu pai no aeroporto. Foi preciso um tio, que até era da Assembleia Nacional, dizer que, enfim, ele era de contra, mas não era perigoso. E, portanto, ele sempre viajou, a primeira vez, chegou aos Estados Unidos, nem uma peça de roupa, nem a mala, nada foi com ele. Portanto, imaginem o que é uma pessoa que não falava inglês, não é? Chegou aos Estados Unidos, nada dele. Isso marcou-me e foi uma das razões também que me levou a aceitar que podíamos ser diferentes. Não nos demos por vencidas e fomos-nos oferecer à outra corporação de bombeiros, neste caso os bombeiros novos. Fomos acolhidas de braços abertos. Foi uma escola de vida extraordinária. O meu pai estava a chorar no dia 25 de Abril, quando a minha mãe chegou a casa nos Estados Unidos. E a minha mãe achou que tinha morrido alguém em Portugal, da família. E era a alegria. Vi há muito pouco tempo que a atual comandante dos bombeiros novos é uma mulher. Isso fez-me lembrar várias coisas e fiquei muito contente. Para as mulheres de hoje, o que é que nos diria? Olha, para já sou pouco de conselhos. Não gosto de conselhos.
a geração anterior à minha era uma submissão obrigatória. E agora há muito uma submissão deliberada. E essa ideia de submissão e de achar que sou indefesa e que ele ou ela, ou o companheiro ou a companheira, é que tem que me defender, é algo que me assusta. Porque, de facto, a conquista de Abril não foi essa. Nós temos que ser nós próprias. A mulher tem que viver consoante aquilo que acha que é a sua essência de mulher. Seja mulher, seja agora com o binário, não binário, fluido, não sei o que, não interessa. Interessa que cada um de nós viva a nossa essência, a maneira como nos sentimos bem. As mulheres, as jovens, são, de facto, cidadãs de pleno direito, com direitos e com deveres, é óbvio, mas não podem deixar esses direitos a serem geridos por outrem. Então, os seus sonhos são os mais importantes. Que os sigam, que sejam justas com elas próprias e que, ao mesmo tempo, também sejam justas com o que se passa à sua volta. Há, inclusivamente, um livro de uma conterrânea, que é a Helena Pato, uma antifascista, também nossa colega professora muito conhecida, que é A Noite Mais Longa Todas as Noites, que é a noite do fascismo, que, de facto, nos devia alertar a todos para a necessidade de agarrar o futuro com as nossas mãos. E nunca é tarde. Agora, para que o mal floresça, só basta que as pessoas de bem não façam nada. O que eu deixo ficar para as gerações seguintes é que não desistam. Temos que organizar a nossa cabeça, não só para caracóis, esticantes de cabelos e mechas e não sei quantos, mas para pôr os nossos neurónios e a nossa vontade de viver acima de tudo. Acho, não é conselho, é a conclusão. Olha, é a conclusão da minha vida também. Num perpétuo movimento, eles não sabem que o sonho é tela, é cor, é pincel, base de fusto ou capitão, arco em ogiva literal, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é retorta de alquimista. E viva o sonho que conseguiu trazer até nós o 25 de Abril, porque acreditem que foi sonhando, é pelo Sebastião da Gama dizia, é pelo sonho que vamos, e eu digo hoje, mais consciente do que nunca, depois daquela história de ontem e de anteontem, terá que ser pelo sonho que vamos continuar. É verdade. Se não sonharmos, isto não deixará nunca de ser, olha, afinal não foi. Viva o 25 de Abril! Viva!